Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Madhyamam Ande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Bhyavyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Ri. Os três Shanti, primeiro, para que, em geral, o problema não se encontre entre o ensino, né, e o assento da cadeira. Ou seja, para que aquele que está sentado na cadeira colabore o melhor que ele puder. Outro, para que as intempéries e outras forças da natureza ajudem, e a vizinhança também, para não ter nenhuma britadeira, nada ocorrendo, nenhum baile funk aqui perto, aí também ajuda com a vizinhança. Então, o Swami ele estava falando da natureza defeituosa do mundo, com base naqueles três defeitos. Lembram quais são? Que tudo o que lhe dá prazer também vem acompanhado por dor ou pela expectativa de dor, quando naturalmente a expectativa de dor já é dor, né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas não está acontecendo nada comigo. É, mas você está pensando nisso com essa expectativa, você já está com a mente desestabilizada por isso. O outro defeito é que a gente não consegue uma satisfação plena em nenhum objeto, seja ele qual for. Por que a satisfação plena? Procurar satisfação plena nas coisas do mundo é meramente uma sobreposição inadvertida, inconsciente, de você, com a sua pura natureza plena, em cima de um mundo cuja característica é a mutabilidade. É isso que a gente está fazendo, né? Como a gente ignora nós mesmos, a gente procura essa satisfação nos objetos. Então, é uma projeção inadvertida. Ou seja, você não tem como encontrar uma satisfação plena naquilo que é fugaz, né? E qualquer coisa nesse mundo, inclusive nós mesmos, né? O que nós estamos apresentando agora, nessa forma tudo, é fugaz. As relações são fugazes, etc. E, finalmente, a característica que essa busca pelo pleno pode causar. Ela pode causar simplesmente uma adição equivalente a uma adição por drogas, e uma adição pesada mesmo. Algumas pessoas têm uma adição mais leve, mas realmente muitas são tremendamente adictas a esse mundo dos fenômenos. Elas são viciadas, né? Essa é que é a palavra adequada, é vício, né? Então, cada vez você vai querer mais. É tal como um viciado mesmo. E vai tá achando que quer outras coisas, quando no fundo está só querendo isso. Plenitude em cima daquilo que não vai dar plenitude. Que nem quando às vezes eu vou para o trabalho e tem os cracudinhos pelo caminho. Aí eles pedem dinheiro para comprar comida. Não, não é comida. Eles botam a mão na comida e logo em seguida jogam fora. Eles querem a pedra. É, uma pessoa que está tão viciada assim, ela no fundo não pensa em comer. Ela pode se iludir de que ela precisa comer, de comer tudo, mas ela não está interessada nisso. Assim somos nós. É por isso que o Swami diz que estudar você e o mundo, e a relação entre você e o mundo, ela é uma coisa que, na maior parte das vezes, as pessoas evitam. É por isso que a gente não deve ficar cutucando as pessoas, né? A não ser que elas estejam disponíveis para esse tipo de investigação, porque vai mexer com tudo delas, né? É extremamente incômodo. A pessoa olha para o mundo, ela começa a fazer aquelas perguntas: o que que eu estou fazendo aqui? O que que é tudo isso que vai acabar? Eu vou morrer? O que que vai acontecer? Eu vou morrer? O que que tem depois? Era a pergunta do garoto na etiqueta, numa Upanishad muito famosa, que é a Katha Upanishad, né? E a gente fica vendo o que que nós somos, né? E as pessoas que a gente gosta não vão durar sempre. Então, começa a haver perguntas muito incômodas, que a grande maioria das pessoas não está interessada mesmo. Por quê? Porque dá medo. E aqui ele vai falar esses dilemas, né, dos defeitos.
Porque quando você vai avaliando o mundo manifesto, você vê naturalmente que ele tem defeitos. É muito difícil você tomar posições quando você está numa situação meio de penumbra, né? Que não é nem preto nem branco, é aquele tom de cinza. Em geral, a vida é assim, né? Ela apresenta muitas situações que você não consegue definir muito bem o que que é melhor, o que que é pior. Aí o Swami vai falar sobre isso, sobre esse tipo de problema, né? Ele começa assim: eu viajei por todo o mundo. Em outro país, um determinado problema pode não existir. Por exemplo, um problema ao qual estamos acostumados aqui. Mas haverá algum outro problema. Sempre há um problema para pessoas que estão estabelecidas em algum outro país, especialmente nos Estados Unidos. Há um conflito muito grande agora, porque muitos, né, muitos indianos foram estudar e queriam um emprego por experiência. 2 anos, lhes disseram, você trabalha por 2 anos. Depois disso, tudo bem. Os indianos se perguntaram, por que não podemos continuar, né? Por que não ficar aqui? Então, eles continuam no trabalho, então se casam também, com uma menina, uma indiana vivendo lá. E aí fica tudo bem, lindo, sem problemas. Então, os filhos nascem. E os pais começam a se perguntar se as crianças devem ser criadas naquela cultura ou se voltarem para cá não seria melhor. Portanto, há uma crise, continuar lá ou não. Este é um problema muito grande. Como você sabe? Como você sabe, não pergunte. As pessoas vêm e me falam. Somedi, devo voltar ou ficar por lá mesmo? Por que esse problema? Porque há certas coisas fantásticas na Índia, mas também existem algumas coisas terríveis na Índia. Existem lá fora também alguns aspectos maravilhosos, mas há certas coisas que estão disponíveis apenas na Índia. Uma cultura que se desenvolveu ao longo de milhares de anos, é difícil encontrar isso em outro lugar. Portanto, vantagens 50%, desvantagens 50%. Quando o percentual de desvantagem é maior, a decisão fica mais fácil. Mas quando é quase igual, a decisão é muito, muito difícil. Qualquer ato, né? Qualquer coisa resultante do esforço humano vai ter sempre essas características. Algumas vezes você tomar uma posição é fácil, mas muitas vezes não. Então, da mesma forma, não só eles que enfrentam a crise, né? Os filhos que foram para lá, os pais deles também enfrentam. Eles alegremente enviam, né, as crianças, né, para os pais, o filho é sempre uma criança, e ficam muito orgulhosos. Os filhos estão bem acomodados. E os filhos dizem, venham mais tarde, né? Mas na velhice você vai entender somente na velhice. Nunca sabemos o que é a velhice até que envelhecemos. Isso é tudo conversa fiada. Vamos aqui, vamos ler tudo bem, vamos voltar à leitura. Ele às vezes ele vai tergiversando mesmo, né? Conseguimos o conhecimento indireto do envelhecimento, porque a gente não tem um contato direto com o cotidiano do envelhecimento. Mas o verdadeiro aparokshayanam, o conhecimento direto, vai vir, na verdade, com o decorrer do tempo. Anubhava Kala Eva. Uma hora, você já idoso, já em plena velhice, quase um ancião, vai querer alguém por perto, mas todos se encontram espalhados pelo mundo. Ninguém está perto de você. De qualquer forma, estou me perdendo. Voltemos ao nosso tópico. Ora, o que que ele está colocando aqui? Uma coisa muito próxima, que é uma relação familiar e a volatilidade dessa relação. Aí a gente lembra, né? Por isso que é complicado você ficar olhando esse mundo como ele é mesmo, o mundo manifesto. Ele vai mostrar para você que você não tem segurança nenhuma, simplesmente isso, né? Por isso que é perturbador. Então, Nirdosha Purusharthra parece não existir. O que que é o Nirdosha Purusharthra? Você se lembra? É aquele resultado de esforço humano sem defeito, sem aqueles defeitos dos quais a gente falou mais em cima, né? Que é sempre a presença de prazer, mas também dor, o fato de você não encontrar uma satisfação duradoura em nada que você consiga, e a característica viciante da experiência humana, né? Do samsara. Quer dizer, ao você entrar nas características viciantes, é que você está no samsara. Então, é o perigo.
Então, parece não existir isso, o resultado de um esforço humano nesse planeta que não tenha defeito. Parece não existir. Ao viajarmos por todo o mundo, o samsara parece estar em todo lugar. Esta é a frustração de uma pessoa madura. Isso é chamado de fome espiritual. Nem todo mundo sente essa fome espiritual. Muitas vezes a pessoa está com uma fome dessa e ela acha que é um problema da personalidade dela. É, mas não habitualmente como a nossa sociedade percebe. Então a pessoa vai se tratar, vai procurar um terapeuta, um grupo de apoio, etc. Mas ela nota que, muito embora isso possa aliviar um pouco os sintomas que ela está sentindo, isso tudo não dá conta do que se passa com ela. Sabe por quê? Porque a pessoa não está claro para ela que o problema que ela tem é um problema existencial, é um problema de referência de existência, né? Então, muitas vezes a pessoa tem essa fome, mas ela também nem sabe o que que é isso, né? Ela é tocada por uma aflição até ela entender em um momento da vida que o problema dela é um problema de referência existencial, é um problema de existência, existencialista, né? Então, quando a pessoa está assim, na verdade, ela está amadurecendo fortemente como Jiva. Quando ela começa a ficar quicando, insatisfeita, ela está amadurecendo. Mas a sociedade vê isso como outra coisa. A sociedade da gente vê isso como um problema. Então, o direcionamento é muito difícil, né? Uma vez eu conversei com a minha tia, ela é da psicologia clássica, né? Freudiana, e ela dizia que ela pegava muita gente assim, e ela tentava equilibrar a pessoa para devolver ela para a vida. Aí eu dizia para ela assim, tia, mas essas pessoas não estão querendo mais ter a vida delas. A senhora quer devolver elas para a vida que já expulsou elas uma vez? Né? O que que falta? Falta conhecimento para direcionar a pessoa, né? Então, por isso que ele está dizendo que é uma pessoa madura. Na verdade, é uma pessoa que está amadurecendo fortemente, né? Aí vai dando a fome espiritual. Porque todo o enfoque do Swami aqui é na verdadeira espiritualidade. É isso que ele chama de amadurecimento do ser humano. É quando o ser humano sabe e entende que ele não é um ser humano. Aí ele está amadurecido. Como ser humano, engraçado, né? É assim que ele amadurece. Agora ele pode viver a humanidade dele sem medos, né? Sem ressalvas. Nem todo mundo sente essa fome espiritual. Há pessoas imersas nos prazeres dos sentidos, mesmo aos 95 anos, mas há algumas outras que têm sede espiritual e, portanto, por causa dessa sede, procuram algo diferente deste mundo material. Existe algo além do convencional? É o que a gente está chamando daquilo que eu falei, ó, né? Nirdosha sem defeito, Purushastraha são qualquer coisa resultante de esforço humano, qualquer uma, né? Essa pessoa diz, ó, Akritaha nasti, eu procurei no mundo. Não existe essa coisa sem defeito. Nirdosha vastu, não existe isso. Não existe nada que tenha uma essência que seja livre de efeitos nesse mundo aqui, considerando esse mundo como existente, como algo no qual eu estou procurando minha satisfação. Então, Kritena Kim, do que vale ficar se engajando em ações, né, Kim? Para que isso? De que vale trabalhar, trabalhar e trabalhar? A pessoa fica cansada e se aposenta. Aí volta a trabalhar, cansa e se aposenta. Já se cansou duas vezes. Eu conheço várias pessoas que estão assim. Cansa e aposenta. Tenho trabalhado continuamente, ganhar e ganhar. E ainda assim, eu sinto meu coração vazio. Está faltando alguma coisa, né? Está faltando quem? Ele mesmo. Esse mesmo que está procurando coisas na vida. Está faltando o quê na vida dele? Ele saber dele. Qual é a utilidade de se ganhar mais e mais? Aí ele colocou aqui uma citação em Tâmil, que é o seguinte, ó, não afim nisso, qual é o resultado? Né? Então, essa frase aqui em sânscrito, Kritena Kim Prayojanam. Né? A tradução livre é, qual é o propósito de se ficar fazendo coisas? Para que isso? Para que eu estou engajado em coisas se eu já cheguei a um ponto na minha vida e eu vi que não é através das coisas?
Mas isso impede você de fazer as coisas? Não. Claro que não. Essa é uma pessoa madura. Ela tem coisas a fazer, mas ela sabe que não é ali que ela vai encontrar o que que ela está querendo. Como é que ela sabe isso? Pela própria vida. Vai vindo o discernimento nela. Aí as pessoas dizem, ele está perdido. Na verdade, ele está amadurecendo. Só que do jeito que a nossa cultura não compreende. Esse que é o problema. Ela não entende isso. Se isso ficar muito grave, o cara pode até parar numa casa, né, de psiquiátrica aí, né, médica, como tem vários exemplos no Ocidente, né? Mas lá no Oriente é compreensível isso. Quando você olha uma escritura como o Vedanta, você vê que ele tem os estilos de vida para cada coisa dessa, quando a questão vai se aprofundando, né? Ele tem aquele que estuda os Vedas, ele tem aquele que se retira, né, da família, depois de passar um tempo como chefe de família, e finalmente aquele que renuncia voluntariamente. Então, ele é consciente do que está acontecendo. Na nossa cultura, não, não tem margem para isso. Lá o cara está consciente, olha, eu estou me largando da família, já criei meus filhos, já está tudo certo, agora eu vou ficar junto com os renunciantes. Muito embora ele não saiba o que ele está procurando, ele não saiba na verdade, senão ele não estaria procurando, ele sabe que é por ali, que ele está respaldado por uma tradição que cuida desse tipo de situação. Então não é estranho, mas aqui é. Então a pessoa começa a ficar assim. Aí diz, o que que adianta ficar fazendo esse monte de coisa? Aí você vê um monte de pessoas fazendo um monte de coisa e elas te puxam para a sociabilidade delas. É muito estranho, porque você sabe que aquilo não vai satisfazer, mas elas parecem realmente muito animadas. É por isso que nessa hora a pessoa tem que ver que a questão é com ela, não tem questão com nada, tirando ela, né? Aí tem aqui a citação desse Stotran aqui, né, desses versos. Shiva Paradha Shamapana Stotram. O que que é isso aqui, ó? É o Shankara falando, como se estivesse falando com a mente, né? Ô mente, qual é a utilidade da caridade, né? Dele se comportar como um grihasta, como um karma yogi mesmo, segundo a tradição. Qual a utilidade da caridade, das riquezas, dos cavalos, e ao obter um reino, seja ele qual for, qual é a utilidade do filho, da esposa, dos amigos e das vacas, né? As vacas são uma referência nos tempos que essas escrituras se situaram. Qual é a utilidade desta casa, deste corpo? Aí vem a grande questão que incomoda todo mundo, pois tudo isso pode ser destruído em um segundo. Esse que é o ponto aí. Tudo que você chama de minha vida pode ser evaporado em um segundo, ou para sempre, ou o que é pior, aos poucos, né? A vida da pessoa vai sendo retirada dela, como ela conhecia, né? Por exemplo, a pessoa envelhece muito, começa a ter dificuldade de locomoção, vai acabando. Sendo assim, mantenha a mente tudo isso afastado e, pelo bem da redenção da alma, medite no consorte de Parvati, Shiva, né? Que em muitos locais faz o papel aqui, é o que se usa no local de Brahman, né? Shiva, Vishnu, conforme as lições ensinadas pelo seu professor. Então, repara que Shankaracharya nunca desmerece a mente. O que que ele quer é educar a mente. Ó, sendo assim, ó, mantenha tudo isso afastado. Mantenha quem? A mente. Mantenha você, mente, tudo isso afastado, né? E pela compreensão, pelo bem da redenção da alma, medite em Brahman, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos dentro aqui de um corpo de ensino que está lidando com essa questão aqui mesmo, né? Então, qual é a utilidade de tudo isso aqui, né, que ele colocou aqui nesse verso, né? Tudo isso nós já vimos, né? Está falando aqui do gado, está falando aqui do filho, da esposa. O que que importa isso tudo? Tudo irá desaparecer. Shankaracharya escreve nesse stotra que a gente viu, ó, lá em cima, o que uma pessoa sente. Em resumo, ela sente o seguinte: eu desperdicei minha vida
atrás de algo que não fez nenhuma diferença na minha vida, ou seja, não cumpriu o objetivo da minha vida, de torná-la plena. Eu comecei como samsari e acabei virando um Maha Samsari, virei um grande samsari, né? Um grande mundano. MS é o meu título, Maha Samsari. Consegui mais um título. Isso é chamado de fome espiritual, quando isso vai ficando claro na mente da pessoa. Quando essa fome vem, se a pessoa for um karma yogi, fazendo Panchamar Yagna, os 5 grandes rituais, Ishvara Aradhanan, atitude de oferecimento, devoção a Ishvara, irá ajudar essa pessoa, né, que está com essa fome a chegar ao Gnana Yoga, que vai abordar essa questão do modo direto, né, de como lidar com isso diretamente, sem subterfúgios. Ele está dizendo que essa atitude, né, dada pelos oferecimentos nos 5 grandes rituais, favorece, né, a ajuda do universo para ser conduzido a isso. Porque, como eu falei, a pessoa nem sabe. Quando ela vai entrando nessa insatisfação, no fundo, ela nem sabe o que ela está procurando, né? Então, ela vai precisar de um direcionamento. Aos poucos, ela vai compreendendo qual é o tipo de questão dela, até que isso fica claro. Portanto, quando isso está claro, é a tal da transição que o Swami está falando, essa pessoa, ela vai para o Veda Anta, ela vai para a segunda parte do Veda. Ela não está mais interessada em fazer coisas para o seu bel prazer, né? Seja conseguir méritos, seja conseguir segurança, prazeres, reconhecimento social. Ela não está mais fazendo nada por isso, né? Ela agora quer saber sobre si. Não é o mais importante o que eu estou querendo, o mais importante sou eu. O que é isso? Qual é a segunda parte, ó? É o Paravidya, é o conhecimento superior, né? É o Vedanta, o Paravidya. Qual é a pergunta dela, né? Existe um vastu, né? Algo com essência perfeito na criação? Até na nota de rodapé foi abordada essa palavra vastu e por que é que o Swami não usa ela, mas às vezes ele usa. Existe algo que tem uma essência perfeita na criação? É isso? Que seja intrinsecamente perfeito na criação? Aqui, ó, Nirdosham Vastu Astiva Navá, tem ou não tem um Vastu sem defeitos na criação? Tem ou não tem? Essa é a minha questão. Eu falei sobre isso na introdução. E qual é a resposta do Vedanta? Sim, existe o Nirdosham Vastu, é chamado moksha, que é conhecido por Brahman, né? É no Vedanta, é na segunda parte do Veda que aparece essa palavra Brahman, aparece esse enfoque de Deus mediado por essa palavra como sendo algo absolutamente impessoal, não está localizado. É a primeira vez que aparece com esse significado. No resto dos Vedas você não encontra a palavra Brahman. Na verdade, ela é usada para evitar uma confusão, como a gente viu lá em cima, né? Entre o- os diferentes significados. É aquele manifesto, o manifesto é aquele que está manifestando o poder, não é? Então, o Brahman, devido à pronúncia, as pessoas acabam usando para se referir àquilo que seria uma consciência que em si não tem ação, porque só tem ela. Por isso que alguns brincam, né? Alguns sábios brincam e dizem que nada nunca aconteceu, porque tudo só acontece em Brahman como o próprio Brahman. Então, como pode acontecer um algo se fundamentalmente não tem um algo em Brahman, só tem Brahman, né? Essa é a visão não dual. Mas o professor ele lança essa isca. Ele diz sim, tem algo cuja essência é perfeita, é moksha, né? É a sua liberação. O que é moksha? É a sua liberação que está perguntando, que é conhecido por Brahman. Aqui vai vir a surpresa, né, do buscador, porque ele vai tentar situar esse Brahman no condicionamento dele.
Qual é o condicionamento dele? O condicionamento dele é de um devoto dual. Ele vê o Deus como algo localizável, algo contornável, algo que tenha contornos, algo que favoreça o hábito que ele tem de usar os sentidos para se referenciar. Por isso que inicialmente é dado uma divindade para adoração, é para que a pessoa consiga, afinal de contas, ir se situando, né? Se você, uma pessoa tem um hábito devocional, aí você subitamente retira esse hábito e bota ela numa categoria de compreensão tão abstrata, né? As palavras que se usa no Vedanta, em qualquer língua, para lidar com o espírito, são palavras muito abstratas. Isso aí em qualquer cultura vai ter isso, isso é inevitável. Você não consegue definir Deus, você usa conceitos cada vez mais abstratos. Conceitos que, por exemplo, ilimitado. Ilimitado é um conceito abstrato, né? Você não consegue limitar o ilimitado, né? Você tá praticamente negando os seus conceitos. Quanto mais abstratos seus conceitos, mais eles negam a sua sensorialidade, que permitiu você construir conceitos mais definidos. Esse é a grande dificuldade desse tipo de ensino. Então, essa pessoa, devido ao condicionamento dela, de uma devota dual, ela fica muito curiosa em saber. Olha, ela tenta localizar onde está esse Brahman, tem algum templo dele? Ela já pegou a chave do carro, ela quer viajar e comprar Brahman em qualquer shopping que ele esteja disponível. Ela quer dar uma forma para esse tal de Brahman, porque é o que ela está acostumada a fazer. Alguém fez a pergunta: onde Deus está disponível? Está no Google. Na verdade, está no Google, sim. Se você vai seguindo o Google direitinho, você acaba parando aqui no Astika Samajan, que é uma congregação de pessoas interessadas nesse assunto. Está no Google, é verdade. Você só tem que ter certeza, ter aquela calma de ver que a vida está te levando através de um monte de comportas digitais até você chegar no local onde se usa, né, esse tipo de conhecimento. Isso é delicado. Às vezes a pessoa está em contato com esse conhecimento, como eu já tive, ela não entende nada. Então, pode ocorrer também. Aí tu volta para o final da fila. Ó, volta lá para o final da fila, aí você anda mais uns anos. Aí, quando entrar em contato com esse conhecimento, você vai começar a entender do que ele se trata. Você vai ter, por exemplo, um professor melhor que pode te ajudar. E foi o que ocorreu comigo quando eu encontrei o professor Arlindo. Ele que me deu a ideia de que isso aqui era um conhecimento estruturado, né? Estava todo organizado, ele tem um modo de abordar essa questão. E a questão ela não é fácil para ser abordada por palavras, né? No Google está tudo lá, Deus também vai estar lá. Essa pessoa pergunta, Kutra Tat Brahman, onde está esse Brahman? No Vedanta deixa, o Vedanta deixa aquela pessoa em choque quando ele responde assim, ó, Tatvamasi, você é esse Nirdosha Vastu. Pois é, aí agora o buscador ele está num problema seríssimo, porque agora é que ele não entendeu mais nada mesmo. Ele estava acostumando a ver Deus lá, a ver aquelas pessoas, principalmente na tradição cristã, que falam de Deus e olham para cima. Para eles, Deus está acima, né? Então você vai dizer para essa pessoa, não, não é para olhar para cima, nem para nada, você vai olhar para dentro. Eu quero, como é que eu vou olhar para dentro se eu não consigo olhar minha face? Pois é, vamos te dar um espelho de palavras, chamado Vedanta, para ajudar você a direcionar a sua atenção do modo adequado, porque a sua atenção vai se agarrar em qualquer coisa que você puder imaginar. Então, a gente vai te dar um espelho que vai guiando o modo como você vai lidando com a sua atenção nesse quesito, né? Agora vem o problema. O Veda diz: você é o Brahman perfeito, o Paramatma, né? O ser total, esse que você vê fora, Paramatma, né? Para mim, nessa visão inicial, Atma é aquele que vive em mim, né? Paramatma é aquele que está, né, fora. Em questão do Vedanta, ele quer que você veja, compreenda profundamente que isso que você chama de Atma é idêntico, não é nem de mesma natureza, é idêntico ao que se chama de Paramatma. Essa que é a ideia do Vedanta.
É o que ele está querendo dizer, ó, tatuamaci, você é isso. Aí agora vem o problema. Qual é o problema? O problema é o condicionamento do buscador, né? Esse que é o problema. Mas qual é a minha Anubhava? Qual é a minha experiência dos últimos anos, desde que eu nasci? Não é nem dos últimos anos, desde que eu nasci. Eu sou um Jivatma limitado, miserável. Essa é a minha experiência, balizada e confirmada pela experiência de todos à minha volta. Hum? Aí os pais chegavam para você: olha que menino bonitinho, o que que você quer ser quando você crescer? Começa assim, né? O que que você quer ser quando você crescer? Você vai ter que ser muitas coisas, você vai ter que crescer, aí só então você vai poder ser o que você quer. Desde pequenininho, isso é incutido pela própria família, né? Qual é a sua experiência? É essa, você é o limitado. Aqui ele está usando miserável, mesmo significado. Essa é que é a minha experiência. O Vedanta diz para mim, vamos lá, diga, eu sou maravilhoso para Paramatma. Então agora vem a dúvida. Eu venho de um passado de condicionamentos, passados esses embasados pelo meu karma, né, e confirmado pelo uso dos sentidos, dos meus órgãos dos sentidos. Esse é o meu problema. Eu estou fortemente condicionado. Eu estou viciado, né? Para ter uma noção mais clara, é um vício. É por isso que a resistência vai ser tão grande. Não é por mal, não, é por inércia mesmo, é por condicionamento. E agora vem a dúvida. E aí? O Vedanta diz uma coisa, minha experiência bate outra. Eu sou miserável Jivatma, que está de acordo com a minha experiência. Olha como é grave essa questão. Ou eu sou o maravilhoso Paramatma, que quem está me dizendo isso é uma escritura. E agora? Como é que eu vou viabilizar toda a minha parte de experiência sensorial com o que, que essa escritura está me falando? Que não bate nada? Nada, nada, nada com a minha parte sensorial. Essa que é a grande questão. Derivada dessa, tem o fato de que a escritura vai te apontar não como um objeto, mas onde, entre aspas, esse onde todos os objetos ocorrem. Por isso que precisa de ajuda, porque é uma inversão muito forte da mente, é uma transição muito forte. E agora? Um, que é o que eu digo que eu sou, é baseado na minha experiência, a qual eu confiei tanto até agora. O outro é baseado no Veda, é uma base escritural. É uma dessas escrituras que tem por aí. Pronto. Essa é a primeira visão cética da coisa. O Veda é a palavra de Bhagawan. O Veda é a palavra de Ishvara. Assim, por bom senso, eu não posso descartar o Veda facilmente. Né? É aquilo, né? Há quanto tempo o Veda está sendo ensinado? Há milhares e milhares de anos. Isso é o que sabemos pela escrita. O sânscrito, como muitas outros idiomas, surgiu antes da escrita. E antes da escrita, o Veda já estava sendo ensinado. Então, eu vou descartar isso facilmente? Né? Não tem nada a ver com a minha experiência, mas eu vou descartar? Eu tenho mais quantos anos de experiência? 30, 20? E esses caras têm quanto tempo de ensino? Eles têm milhares de anos, muitos milhares. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o que é muito incômodo, uma autoinvestigação, ó. Atma Vicharaha, a investigação do Atman. Esse que diz, ó, é a minha essência. É isso que eu vou ter que ver o que que é mesmo. Mas que minha essência é essa? O que que essa minha essência tem a ver com Deus e o mundo? Que é o que que eu estou vendo aqui, né? Aí o Vedanta diz, você vai ter que ser remetido para isso, para o Atma Vicharaha. Não é no mundo que é flutuante e fugaz que você deve colocar os seus esforços de saber o que que é você, né? E o que que é o mundo. Lembra da pergunta de Shaunaka? O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo o demais? Tudo o demais é o mundo, torna todo o mundo conhecido.
O Vedanta vai apontar simplesmente para você diante dessa pergunta toda. Você vai ter que fazer isso aqui com base no método que a gente vai te apresentar. É para botar em prática, né? A fome espiritual só pode ser saciada assim, ó. Aí ele botou aqui um verso de Bhaja Govinda, que é um cântico que Shankaracharya fez quando ele viu um professor de gramática de sânscrito muito velhinho, né? Estava assim muito velhinho, se banhando numas escadas, né, sagradas ali, se banhando no Ganges usando aquelas escadarias sagradas. E o velhinho, ele se dedicava naquele momento a ficar recapitulando as gramáticas do sânscrito. E o Shankaracharya pensou, puxa, não está mais no momento dele ficar se preocupando com isso, né? Ele tá aqui quase aí na beira da morte se preocupando com a gramática do sânscrito. É assim que muitos de nós ficam quando estão morrendo. Se preocupam com um monte de coisas de um mundo o qual estamos prestes a deixar, né? Então, tem um verso que é muito bom, o verso 23. Quem é você? Quem sou eu? De onde eu vim? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Ou seja, o que é isso, na verdade? Reflita sobre isso, veja tudo como desprovido de essência e desista do mundo como se o mundo fosse um mundo vão. Por que vão? Um sonho vão, né? Por que um sonho vão? Porque ele não tem essência, ele não tem consistência própria. É como esse velho professor que ele viu, né? E diz, pô, você ainda está agarrado nisso, você está quase morrendo. Tem que desistir disso. Isso, se você ainda não viu, vai se tornar um sonho rapidamente, né? Essas são as perguntas, né, que as pessoas não querem fazer. Quem é isso que eu chamo de minha mãe? Quem é meu pai? Né? Então, o Vedanta diz, você não pode fazer autoinvestigação sozinho. Por quê? A gente já viu isso algumas vezes nesse grupo. Algumas pessoas tentam ler tudo isso sem orientação e vai virando uma confusão extraordinária. Por que que vira uma confusão extraordinária? Porque a pessoa, ao ler um material desse, ao entrar em contato com um material desse, mesmo que ela não queira, por mais vigilante que ela esteja, ela vai tentar fazer um match entre o que ela está lendo e aquilo que é dado pela experiência dela. Ela vai tentar fazer isso é inevitável, né? Olha o que o Swami está dizendo. A pessoa vai tentar comparar o Vedanta com a bagagem pessoal dela, que é lastreada toda nos inputs sensoriais. Olha o que ele escreve, ó. Por que que você não pode fazer autoinvestigação sozinho? Por que que você não tem como adentrar uma escritura dessa sozinho? Porque todos os nossos instrumentos estão voltados para fora. Ou seja, eu não vou entender o que que é isso aqui, e se eu não vou entender, eu não vou saber usar. Veremos isso mais tarde no Katha Upanishad, né? Todos os instrumentos humanos são projetados apenas para investigar o mundo externo, o mundo da matéria. É uma banda de frequência muito limitada, né? E mesmo falando da mente, a mente pode ir para outras dimensões, né? Outros planetas, por exemplo, mas vai estar lidando com matéria também, só que matéria sutil. Nenhum deles, nenhum desses instrumentos tem como estudar o tal do observador, que o Vedanta disse. Esse Brahman é você. Ah, ué, quem sou eu? É esse que a gente vai estudar, né? Mas nenhum desses instrumentos tem como fazer isso aqui. A gente viu vastamente nas explicações do Swami. O observador nunca pode ser, preenche o espaço em branco. O observador nunca pode ser observado, é uma das coisas mais básicas que a gente ouve nos grupos de apontar direto. A base é essa. Isso é um axioma do Vedanta, é assim, ele é assim, exatamente assim, você não tem como ser aquilo do qual você está ciente. Aí, às vezes, a pessoa escreve assim,
Você não tem como ser aquilo que você está observando. É a mesma coisa. Esse é o observador. O observador nunca pode ser observado, né? Aí o Vedanta faz várias analogias. Como é que eu posso observar o observador? Considere um espelho, ele vai mostrar o seu rosto, mas você não consegue ver o seu rosto, né? Para conhecer o Atma, você não pode usar os seus instrumentos. Ou seja, o seu condicionamento, atenção, não presta, não é adequado, não tem como ser usado para estudar o Atma. Não tem como. Não tem como isso ser feito. Todo o teu condicionamento ele é lastreado num outro tipo de movimento em relação ao universo, que é o movimento de transação, transacional, lidar com coisas. Isso não vai servir, não vai funcionar. Você não pode usar os seus instrumentos. Você tem que ir para o Vedanta Shastra, você tem que ir para uma escritura. Você tem que conseguir ser orientado por um guru, por um professor. Tipo, para olhar para o seu próprio rosto, o que é que você deve fazer? Por mais poderosos que seus olhos sejam, para olhar o seu rosto, você precisa de quê? Você precisa de um espelho. Se você se recusar ao espelho, a usar o espelho, você nunca conseguirá olhar o seu lindo rosto. Você tem que entregar sua linda face ao espelho. Os olhos são importantes, mas não bastam apenas os olhos. Da mesma forma, Buddhi, né? O intelecto, o discernimento é muito importante, mas só o ensinamento chástrico vai funcionar como espelho. Por quê? Viu ele dizendo, da mesma forma, Buddhi é muito importante. Buddhi é o que no Vedanta se chama de função do intelecto. É a capacidade de discernimento, de tomar decisões. Mas é claro que Buda é apenas uma função. Uma função tem que ser abastecida com os dados em cima dos quais ela vai raciocinar. Como é que vai abastecer o Buda agora? Vai continuar abastecendo, tendo como meta principal abastecer ele com os órgãos sensoriais, as conclusões mentais? Não. Ele vai ser fundamentalmente abastecido com o Vedanta Shastra, com as escrituras do Vedanta. Quando isso tem sucesso, esse tipo de abastecimento, isso é a base para a contemplação vedântica, que é a mente lida basicamente com o ensino, ela fica em contemplação do ensino, é o Nididhyasana, é o que se chama de meditação vedântica. Você passa a ter um influxo de pensamentos marcadamente orientados pelas escrituras. Você vai estar passando na mente, basicamente, os ensinamentos. Essa é a meditação vedântica. Esse é o material que está sendo dado para o Budi, para o intelecto, que é como se traduz intelecto, corpo búdico, né? Esse é basicamente o material. Então, você vai passar a ter um corpo de discernimento diferente. Qual o efeito, os dois efeitos principais que tem aí nessa chegada desse Vedanta Shastra, da escritura do Vedanta, às suas funções de discernimento e decisão? A sua mente naturalmente vai se tornando mais sutil, né? Todo o ensino do Shastra, ele acaba causando isso. Ao mesmo tempo que ela vai ficando mais sutil, ela também vai ficando com uma capacidade de discernimento maior e, portanto, ela vai ter um desapego maior também. E isso vai um retroalimentando o outro. Esse é o efeito do ensino. Até que esse tipo de retroalimentação chegue a um ponto onde você fique muito, muito permeável a um Mahavakya, né? Eu sou a consciência toda pervasiva. É o um sem um segundo. Eu sou esse um sem um segundo, sem nada mais. O mundo todo é isso. Isso vai começar a fazer sentido, né? Mas, inicialmente, é preciso substituir os pensamentos habituais da mente. Pelo menos os mais importantes vão ser substituídos pelos pensamentos, né, pelos ensinos dados pelo Shastra. Essa é a meditação vedântica. Esse é o espelho. Toda vez que o meu intelecto, né, a minha capacidade de discernimento estiver olhando para esse ensino, ela vai estar olhando de tabela quem? Eu mesmo.
Sou eu olhando para mim mesmo. Eu é que sou a base de toda essa experiência. É assim que funciona esse ensino. Por isso que ele muitas vezes demora. Portanto, essa pessoa, o que ela faz? Ué, ela vai botar isso em prática. É isso que ela tem que fazer. O que que essa pessoa vai ter que fazer, né? Essa pessoa a qual vão ser apresentados os Shastras do Vedanta. Para saber que Atma é livre desses defeitos e é o próprio Paramatma, é o próprio Deus, que defeitos são esses? São os que a gente já viu ali, né? Mais em cima. Para saber isso, Sagurum Eva Abhigatit. Essa pessoa deve ir a um guru, né? Ela deve se dirigir a um professor, que nem Shaunaka fez com Anguiras, cujos ensinamentos vão servir como um espelho. Então, esse é o momento de transição. Repara que aqui tem algumas coisas implícitas aqui. O professor não vai atrás do aluno. O aluno vai atrás do professor porque está precisando, né? Isso tem que ficar muito claro. É o aluno que vai. O Vedanta não faz propaganda própria. Ele fica lá disponível, tão disponível quanto ele sempre esteve nos últimos milhares de anos. Então, quando uma pessoa vai ao Vedanta, ela tem que ter isso claro. Ela tem que ver, caramba, eu estou procurando esse ensinamento. Eu estou procurando ele por quê? Quem está precisando sou eu. Então, quanto mais ela tiver isso claro em mente, mais ela vai desenvolver a disponibilidade para ouvir o ensinamento. Então, ela vai estar disponível, ela vai estar aberta, vamos usar esse termo figurativo, né? Ela vai estar aberta ao ensinamento. E estar aberto ao ensinamento é fundamental, né? Depois de eu estar aberto e ouvir o ensinamento, eu tirava não ouvir, depois eu vou lá, eu tiro minhas dúvidas, né? Mananas, né? O que que eu estou fazendo? Estou tirando minhas dúvidas do ensinamento e depois eu vou aplicá-lo, Nididhyasana. Tudo isso fica muito melhor quando há abertura, né? Então, o que que ela está fazendo, né? Em tese, a pessoa está indo a um professor porque ela precisa, então ela está disponível para o ensino. E o que que esses ensinamentos que funcionam como um espelho vão revelar o que para ela? Que eu não sou o corpo, eu sou o observador do corpo. Vão revelar que eu não sou a mente. O que que eu sou é o observador da mente. Eu não sou um pensamento, eu sou o observador do pensamento. Como é que eu vejo isso no meu dia a dia? Simples. Olha na sua experiência ordinária, né? Você vê que o corpo vai para cá e para lá e você está sempre ciente dele. Ele piora, você está ciente dele. Ele despiora, você está ciente disso. Ele se cura, você está ciente. A mente é a mesma coisa. Eu vou ficando ciente dos pensamentos que chegam e vai. Eu também não sou esses pensamentos, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que eu sei isso? É só você olhar os pensamentos que te definiam há 20, 30 anos e ver se são os mesmos. Para começar, com 30 anos a gente se olhava como um jovem. Hoje em dia a gente está se olhando de uma outra forma, né? Então, ele fala uma outra coisa aqui muito importante. Eu não sou o silêncio, eu sou o observador do silêncio. À medida que a mente vai ficando disposta ao Vedanta, via de regra, ela vai ficando mais silenciosa. Mas o silêncio, a ideia do silêncio, ela está sendo mencionada aqui pelo Swami, porque, na verdade, a gente sabe do silêncio porque ele é um objeto que a gente está testemunhando, do qual estamos cientes. Senão a gente não saberia do silêncio da mente, né? Do mesmo jeito que a gente não sabe, não saberia dos momentos agitados da mente. Então, o silêncio, nesse caso, embora agradável, ele é tão um objeto quanto é um pensamento daqueles bem ruidosos. Por que que ele fala disso? Porque algumas tradições tendem a dizer que o problema seria esse tumulto criado pela mente. Não é bem isso, né? Isso pode até ser o sintoma do problema, mas o problema é a autoignorância que faz com que a mente fique trabalhando na obtenção de vários objetos. Esse que é o problema.
Então, como é que isso é demonstrado pelo Vedanta e nunca foi derrubado nos debates subsequentes, né? É simples, você sabe do silêncio. Então, como é que o seu problema pode ser silêncio ou não? A mente tem que ser silenciosa, a mente tem que ser destruída. Isso aí tudo, a gente tem que levar em conta o contexto em que é falado. Se persistir, né, levando em conta todo o contexto, que o instrutor está dizendo, que o problema é a atividade da mente, então esse é um professor tão ignorante quanto o problema que ele tenta solucionar. O problema não tem como ser o silêncio, porque o silêncio vem e vai. O problema é como a pessoa vê ela mesma, se ela está se vendo como uma pessoa. Esse que é o problema, né? Então, eu não sou o silêncio, eu sou observador do silêncio. Não fique viciado em tentar manter a sua mente em silêncio. Daí, isso não é você, isso é mais uma variação. Eu não sou nenhuma dessas coisas, é tudo coisa. Mas sim, ó, o que que eu sou? Eu sou o Brahma, ó, Satyam Yanam Anantam. Eu sou o Brahma verdadeiro, o próprio conhecimento em si, Yanam, o conhecer, e eu sou Anantam, eu sou ilimitado, eu sou o Brahma verdadeiro, pura consciência, puro conhecimento e pura ilimitação. E para obter esse conhecimento, Sagurum Eva Abhigati, ou seja, para obter esse conhecimento, ele tem que se dirigir a um professor, né? Alguém que, como a gente viu, além de ser versado nas escrituras, ou seja, ele tem que saber como traduzir isso para você, de modo que funcione como um espelho, ele tem que ser um brahmanista, ele tem que estar assentado, absorto em Brahman. Isso quer dizer que ele sabe do que ele está falando por vivência própria, né? Ele hoje em dia ele se vê assim, ele se vê como o próprio Brahman, como a própria pura consciência. E é isso que o professor quer que aconteça com você, né? Que você veja o professor exatamente como ele te vê, como ele mesmo. Essa que é a ideia do ensino. Eva significa o quê? Esse Eva, ele é usado sempre para afirmar peremptoriamente, de modo inquestionável alguma coisa. Verdadeiramente, é isso mesmo, é esse o caso, não há como sair dessa situação. Eva significa o quê? Que o guru é obrigatório, né? Ele é obrigatório. Alguém tem que explicar alguma coisa para você. Muitas pessoas fazem a pergunta: por que não posso sentar em meditação e perguntar quem sou eu? Porque, olha só, a resposta vai vir do seu condicionamento. Ela não vai vir do seu centro mais profundo, como a pessoa está perguntando. Eu não vou obter essa resposta do meu centro mais profundo? Não, você vai obter do seu condicionamento. E o seu condicionamento está dizendo que você tem que melhorar. É isso que o seu condicionamento diz o tempo todo. Eu tenho que melhorar, né? Não é como, não é o que eu sou, é o que eu tenho que vir a ter, a me modificar. Isso é o que a pessoa ouve. O Veda não aprova esse método. Você tem que fazer a pergunta quem sou eu, não para você mesmo, não para o seu intelecto ignorante. Por que ignorante? Porque ele não foi treinado, não foi amaciado pelo ensino o suficiente. Ou seja, não faça essa pergunta para o seu intelecto, que ele não está apto a lidar com essa pergunta. Se você fizer uma pergunta para o seu próprio intelecto ignorante, o que que você vai conseguir? O Dayananda dizia que, se você perguntar a si mesmo quem sou eu, obterá apenas eu sou a sadhu, eu sou a sadhu. A sadhu é algo feio, incompleto, errado, algo que tem que ser melhorado. Só essa resposta vem. Todo mundo só se chama assim. Não faça pergunta para si mesmo. Então, por mais que você faça uma pergunta e quer obter uma grande resposta dela, no seu íntimo, o que vai vir em relação a você é a sua limitação. Por quê? Por causa do condicionamento. Por isso que tem que usar o método de autoconhecimento para sair do seu autocondicionamento. O autocondicionamento que impede a pessoa de ver como ela é, né? Então, precisa o quê? Precisa de um método para lidar com as barreiras erguidas pelo condicionamento, que são, via de regra, em termos de funcionamento, as mesmas barreiras erguidas em todo o Jiva, né? Basicamente, lidam
com uma questão, que é mostrar essas barreiras, elas fincam, sedimentam no Giva a visão de que ele é limitado. É isso que essas barreiras fazem, né? Então, não adianta você perguntar por você mesmo. Lá no íntimo, você está se achando limitado. Então, não adianta, né? Não vai vir nenhuma resposta do meu âmago mais profundo. Se a pessoa tivesse resposta do âmago mais profundo, ela estaria interessada em estudar Vedanta? Claro que não, né? Ramana Maharishi dizia que é para a pessoa que conhece de si mesma, qualquer escritura do Veda, inclusive o Vedanta, aí ele cita uma Upanishad que eu esqueci qual é. Qualquer escritura, inclusive o Vedanta, é simplesmente uma poça d'água num dia de monções. Monções são aquelas chuvas torrenciais que atingem, né, o subcontinente indiano durante meses a fio. O que é uma poça d'água diante de uma torrente que cai dos céus? Nada, né? Então, a pessoa está numa situação que ela está precisando de orientação. Não adianta ficar buscando no condicionamento dela. Os enganos do condicionamento dela levaram ela ao Vedanta e ao professor. Agora vai ter que ser mostrado a ela que isso vai ter, esses condicionamentos vão ter que ser, pelo menos provisoriamente, deixados de lado. Mas deixar de lado mesmo. Ah, eu aprendi na escola espiritual que é assim, assim, que nós somos centelhas divinas. A Vedanta diz, por favor, enquanto você estiver usando o Vedanta, pegue os seus outros conceitos autocondicionantes e deixa eles de lado, né? Trabalha só com o Vedanta, só com ele. Não há como você inserir conceitos conflitantes aí, vai apenas complicar sua mente. Depois que a visão ficar clara, você pode entrar nesses outros conceitos de outras escolas. Você vai ver que no fundo, tirando algum erro conceitual ou não, todos eles estão lidando com o mesmo problema usando recursos diferentes. Só que esses recursos diferentes podem confundir a mente da pessoa que tá procurando se aprimorar, né? Porque todo trabalho é um trabalho conceitual. Olha como é que o que define você e, portanto, todo o modo como você se relaciona com tudo é um conceito sobre você mesmo profundamente arraigado. Por isso que é delicado isso, né? Então, não faça pergunta para si mesmo. Você precisa de um manual, de um professor que funcione como espelho. Aí está aqui, ó, vá ao guru. Como você deve ir? Usa essa palavra aqui no verso, Samitpani. Leve algo como oferenda. Samit significa literalmente figueira. Então, o samita aqui significa os galinhos da figueira que vão ser levados para que seja feito um sacrifício, uma oferenda com o que você está levando. É um modo educado, levar, né, para o guru o material sacrificial. Samit significa literalmente figueira ou o que foi usado para o Roma, né, para aquela forma, né, tipo, vamos chamar assim, uma churrasqueira, né, ritualística, onde ali você queima o que vai ser oferecido em sacrifício. A oferenda simboliza a atitude devocional e de entrega às escrituras, confiança nas escrituras, Shraddha e Bhakti. Samit Pani significa que com reverência e fé, com respeito, é a pessoa que está precisando, não é o professor. Você deve se aproximar do guru. E qual a qualificação do guru? Stotriyam Brahmanishtam. Ele é bom de escritura e ele está profundamente ancorado em Brahman. Brahmanistan significa aquele que sabe claramente que eu não sou o miserável Jivatma, mas sim o maravilhoso Paramatma. Ele está muito, muito aprofundado nesse conhecimento. Quem tem esse conhecimento, um conhecimento bem firme, é chamado Brahmanistha. Ele não é apenas Brahmanistha, ele é o Shrotriyan, aquele que possui habilidades de comunicação para transferir esse conhecimento para o discípulo. Algumas pessoas têm o conhecimento, mas elas não são boas para comunicar esse conhecimento. E como comunicar esse conhecimento? Vários métodos são mencionados na própria Upanishad. A gente já viu aqui milhões de métodos. É porque eles não aparecem assim, sabe? Método número um, método número dois. Algumas pessoas que fazem comentários chamam isso de prakriyas. São métodos, são modos de lidar com o conhecimento. Elas até numeram, mas esse monte de métodos vão aparecendo ao longo dos versos, né?
Quando se faz uma descrição de Brahman como ilimitado, como aquele que é único, isso é um método, porque isso está contrapondo a tudo que a gente vê no mundo, que é variado, que não tem essência porque termina rápido, né, que tem fim. São esses os vários métodos, né, os métodos de meditação dos elementos para facilitar enxergar Brahman como espaço, né? O espaço, embora seja inegável para a gente, ele a rigor não é dimensionável. Já repararam nisso? A rigor não é dimensionável. Qual o volume que tem o espaço? A gente pode usar matematicamente, né? Mas no fundo, você pode encher o espaço de coisas, né? Se houver ali dimensão física suficiente. Então, esses são todos os métodos de que o Vedanta dispõe, e as próprias Upanishads citam isso. Logo, quem conhece todos esses diferentes métodos de transferência de conhecimento para o discípulo é chamado esse Shrotriyan, aquele que conhece a escritura. Portanto, vá para tal Shrotriyan Brahmanistham. Ele obteve esse conhecimento e habilidade. Como é que ele obteve? Não pergunte se ele tem retai kombu. Eu não sei o que é retai kombu. A tradução em Tamil deu chifre vermelho. Deve ser alguma coisa das crenças deles. Não tenho a menor ideia. Ele foi, sim, discípulo de algum outro guru. E a transmissão foi na forma de parampará, ou seja, verbalmente. Repara como muitos Upanishads aparecem sob a forma de diálogo. É esse diálogo entre o professor e o aluno. Vá até esse guru. Com que propósito? Não vá lá para falar de política e de nenhum outro assunto, não tem importância. Mas sim vinhar nartan, para obter conhecimento. Para isso que você deve ir lá, para procurar o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de você mesmo. Toda a Upanishad diz para você não se voltar para o mundo exterior. O mundo exterior é meramente uma construção que ocorre em você. Volte-se para si mesmo. É esse o conhecimento que você tem que ter. Uma vez que ele é obtido, todo o resto se torna conhecido. Essa é a sacação. Então, o que que o guru vai fazer? A gente vai ver isso. E aí ele vai entrar no último mantra dessa sessão, que eu vou deixar para o encontro que vem. Tá joia? A gente para aqui no mantra 1, 2, 13, o último. Deixa eu marcar ele aqui. Alguém tem alguma colocação para expor aqui? Aqui. Página. No tocante ao silêncio, para ressaltar essa visão do Vedanta, né? Porque nesse meio espiritual é muito cultuado, né? O silêncio. É importante no Vedanta, mas é mais para você obter realmente uma mente pacífica, né? Satírica. Ter esse papel de purificação mental. Mas você não vai investigar nada através do silêncio. Isso, exatamente. A Então, questão não. para quem está interessado em Ciclo Vedanta, a dica é essa daí, é a pessoa ver essa nuance, essa distinção que existe. Né? Porque se a pessoa vai, não tem que fazer nada, vai ficar em silêncio, você não vai investigar. Então, você não precisa de Shastra, você não precisa do guru. Né? Então, a questão, eu queria ressaltar isso. Tem até, eu estava lembrando, tem no grupo lá no Facebook, lá na Acessão Arquivos, a meditação ao amanhecer do Dayananda, do Swami Dayananda, que ele fala isso, que o silêncio, na verdade, ele revela uma incapacidade de você investigar sua real natureza, né? É interessante, quem estiver interessado, dá uma procurada e lê lá. Só isso. Sim, sim, porque o silêncio não vai te esclarecer de nada, né? O silêncio não tem como gerar uma compreensão, né? A gente está lidando aqui com um monte de palavras que são usadas para manter a pessoa na auto-ignorância. Então, é um problema de conhecimento mesmo. Agora, como vai ser usada essas palavras?
Aí o próprio Vedanta vai mostrando o uso delas, né? Qual o modo apropriado. O silêncio é um estado agradável, mas como todo estado, uma hora ele vai embora. Aí a pessoa fica se dedicando a permanecer em silêncio. Qual o problema? Ela se dedica a permanecer o silêncio, ela não usa o conhecimento que está disponível para realmente ver o que que é isso que está observando esse vem e vai do silêncio. Né? Esse que é o problema. Toda hora que a mente de uma pessoa se ocupa com algo volátil, efêmero, o Vedanta é abertamente contra. Ele diz: não, não faça isso, não faça isso. O silêncio aqui, para nós, ele está na mesma categoria de você ter um carro. É um bem que você está tentando manter e que vai mudar, né? Você não está aqui para isso, né? A verdade é essa, você não está aqui para isso. O Ramana Maharishi, ele costumava pedir, ele e Atmananda Menon costumavam pedir para algum auxiliar tirar as pessoas do samadhi. Era muito comum entrar em samadhi na frente deles. Mas eles diziam, não, eu preciso da sua capacidade de discernimento, eu preciso do seu juízo claro. E você, no samadhi desse, o nirvikalpa, você está neutralizado enquanto capacidade de discernimento, né? Está neutro, você foi neutralizado, não vai funcionar. É o que o Marcelo está dizendo. Não vai funcionar. Você vai lá milhões de vezes em frente a Ramana Maharishi, vai entrar em samadhi, mas vai sair dali sem conhecimento nenhum. Aí no dia a dia vai continuar apresentando o mesmo problema. Por isso que eles dois, que eram professores muito conscienciosos, pediam para o cara ser tirado, diziam, sai daí, ouve o que eu estou dizendo. Assim, o Atmananda Mena, uma vez, ele sabia que um discípulo dele tinha uma esposa que estava grávida e que esse menino ia nascer em 2 ou 3 meses. E esse discípulo dele, que estava esperando essa criança, ele era muito bom de Nirvikalpa Samadhi. Então, ele sentava lá diante do Atmananda Menon e entrava em Nirvikalpa Samadhi. O Atmananda lá apresentando o conhecimento dele, que não é Vedanta, mas é muito baseado no Veda, bastante, tem muita coisa ali. Ali é praticamente um Vedanta resumido. E ele uma vez ele chamou o auxiliar dele e disse para acordar esse discípulo que estava lá em Samadhi. Aí, logo que o cara saiu de Samadhi, ele apontou para ele e disse assim: Fulano de tal, daqui a quantos meses o seu filho nasce? Aí a pessoa que estava naquele estado ficou abobalhada, né? Porque demora até a mente ligar, até os plugs serem conectados. Aí o Atmananda disse para ele assim: disse, eu não quero você aqui assim. Eu estou aqui falando, eu estou expondo o ensinamento. O que que você está aprendendo com isso? Né? Não é isso, a questão não é essa, não é o estado. Esse é o problema. O silêncio mental, ele é um estado muito agradável ao buscador, porque ele não tem aquela mente miserável enchendo a paciência dele. Mas o Vedanta, ele lida com outra coisa, é com uma educação espiritual. E essa educação vai ser feita como? Através da mente. Então, a mente não é um problema para o Vedanta, que o Marcelo mostrou aí. A mente é a ferramenta da qual vai se valer o Vedanta para mostrar para o discípulo esse espelho de palavras chamado Vedanta. Tá? Sempre bom reparar isso e insistir bastante nisso. Muito embora seja agradável, não é para ficar preso a nada. Né? A gente está aqui lidando com um conhecimento que vai através de palavras, de compreensões. Tá joia? Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou vamos deixar para a semana que vem? Se chegar aqui com uma questão na semana que vem, perguntem. Tá joia? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então, muito obrigado aos professores dessa linhagem, a Dakshinamurti, o primeiro deles. E que bom que a gente está aqui ouvindo isso, né? Graças a Deus. Até a próxima, gente. Tudo de bom.